Olá, como vai? Espero que tenha passado bem. Um dia feliz para você. Hoje iniciaremos um novo tema para os nossos estudos dominicais. O Mestre dos Mestres. Esta lição é importante, esse estudo para nós, porque vai nos fazer entender um pouco como foi a vida de Jesus na sua infância e juventude. Jesus, ele, desde a mais tenra idade, ele foi submisso ao Pai Celestial, a Deus, sem nunca deixar de honrar os seus pais terrenos. Ele nunca desonrou Maria e José. E esta lição vai abordar uma das épocas de Jesus, uma das épocas desconhecidas sobre a vida de Jesus, que é a infância e juventude. Vamos para a leitura do texto bíblico, que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos 39 ao 52. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 39 a 52. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto de Lucas engloba 30 anos. Nós temos aqui, nesse Evangelho de Lucas, praticamente a única informação sobre esse período na vida de Jesus. Desde o momento em que ele foi apresentado no templo
com 8 dias, até a sua ida ao templo com 12 anos de idade. Está tudo aí neste capítulo 2 de Lucas. E Lucas diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 40. Depois, ele narra o episódio de Jesus no templo, com 12 anos, e o encontro dele com os mestres da lei. E quando ele volta para casa com seus pais, Lucas vai englobar outro grande período da vida de Jesus. Nos versículos 51 e 52, ele vai dizer que Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas narra um período da vida de Jesus que nós não temos muito conhecimento. Esse período entre o nascimento até o seu ministério público, que compreende a infância, a adolescência e a juventude de Jesus, é totalmente desconhecido para nós. E isso tem dado margem para muitas especulações sem fim sobre o que ele teria feito durante esse tempo. E os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles narram, eles se concentram nos 3 anos de ministério de Jesus, ou seja, a partir dos 30 anos. E as coisas mais absurdas têm sido faladas sobre esse período na vida de Jesus. Alguns escritos apócrifos, que não são considerados sagrados, não estão na Bíblia. Muitos escritos descrevem Jesus usando seu poder para realizar seus gostos pessoais. E muitos escritores modernos afirmam, ousam afirmar que Jesus viajou pelo mundo nesse período, aprendeu a sabedoria oriental, que Jesus foi à Índia, ao Tibete, à China, Tibete e até mesmo na China, conhecendo assim a sabedoria oriental. Tudo especulação e absurdas. Mas, por outro lado, nós teremos que nos contentar com a escassez de informações aqui na Bíblia sobre esse período da vida de Jesus. Uma informação importante Lucas nos dá, ele relata que é sobre a ida de Jesus ao templo, lá em Jerusalém, e quando ele tinha 12 anos de idade. Nós vamos nos ater a isso e estudar um pouco sobre isso. E a primeira parte do nosso estudo é a natureza perfeita. Vejam, Lucas diz que Jesus crescia, se fortalecia e crescia em sabedoria e graça.
Então, Jesus crescendo em sabedoria e graça. Do período da apresentação no templo, com 8 dias, sendo bebê, até aos 12 anos, quando ele subiu ao templo com seus pais na festa da Páscoa. E Lucas 2,40 vai falar que ele estava crescendo em sabedoria e graça, enchendo-se de sabedoria, se fortalecia e a graça de Deus estava sobre ele. Isso parece pouco, uma pouca informação, mas não é de toda criança que se pode dizer que crescia enchendo-se de sabedoria e graça de Deus. Aí você pode perguntar, como muitos perguntam ou como muitos questionam, mas ele era Deus. Qualquer um que conversasse ou convivesse com Jesus ficaria admirado. Aí as pessoas falam assim, mas ele era Deus, então não tinha como não se admirar, conversar e ficar admirado com suas palavras. Essa questão do crescimento em graça e sabedoria por parte de Jesus, tendo assim em consideração o fato dele ser Deus, ser divino, o que podemos falar é que Jesus era homem, ele tinha natureza humana. Então ele era homem quanto Deus. E como homem, Jesus precisava se desenvolver não somente fisicamente, estatura, mas emocionalmente, intelectualmente, ele tinha esse crescimento, crescendo em graça, em sabedoria. E ele tinha também o intelecto privilegiado. Vejam bem, ele era homem, ele era uma criança humana. E algo que muitas vezes nos passa assim, despercebido, sem nós darmos conta, é a questão do intelecto de Jesus. Jesus nasceu sem pecado. Preste atenção, ele nasceu sem pecado. Especialmente, nós podemos ver aí que os efeitos do pecado sobre a mente de Jesus não tinha. Não tinha, porque ele nasceu sem pecado, então ele não tinha esses efeitos do pecado em sua mente. Nós acreditamos que Adão, antes de pecar, ele tinha um intelecto, ele tinha um entendimento muito preciso sobre Deus e todas as coisas também. Mas sabemos que com o pecado tudo se corrompeu, se estragou, inclusive a mente, o intelecto. E a ponto dos homens negarem esse conhecimento e se tornarem cegos espiritualmente, embrutecidos em suas paixões. E Jesus,
ele tinha uma mente, podemos imaginar como Adão antes do pecado. Só a diferença é que Jesus já nasceu sem pecado e nunca pecou. O raciocínio dele, o intelecto, os pensamentos, não era embotado pelo pecado. Os pensamentos de Jesus eram claros, precisos, e ouvi-lo deveria ser algo extasiante, maravilhoso. Ele crescia em graça, sabedoria, tinha um intelecto privilegiado, porque não era sujo, manchado pelo pecado. E ele, na sua ida ao templo, é como se ele estivesse tomando consciência da sua missão aos 12 anos de idade. Jesus subiu a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa e dentro da comunidade judaica, na cerimônia judaica, dali mais um ano, há uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é uma espécie de maioridade para o menino. E provavelmente Jesus ia ter essa cerimônia dali a um ano. E a partir daí ele poderia fazer parte da sinagoga e ter também todas as responsabilidades de um filho da lei. Mas aquela festa reservava, tinha uma grande surpresa para todos. Eles foram à festa da Páscoa, a Jerusalém, e apesar de a gente ser um pouco especulativo, se aquela foi a primeira vez que Jesus subiu ao templo desde a meninice, um profundo impacto deve ter ocorrido no seu interior. Ele era apenas um menino, 12 anos, mas de alguma maneira, de algum modo, ele sempre soubera a razão da sua existência, o porquê dele ter vindo a esse mundo. E fico imaginando ele olhando para o templo, para Jerusalém, a cidade santa. Isso pode ter dentro dele despertado mais ainda a noção da sua missão. E por isso Jesus, ele fala as coisas do Pai. Não, você vê claramente que não é o seu pai terreno, José, mas é o seu pai celestial, porque Lucas relata que José e Maria voltaram para casa depois das festividades, voltaram para casa e Jesus não voltou com eles. Algumas pessoas estranham, mas como é que um pai e a mãe vai dar falta do filho um dia, né? Ficar um dia inteiro, só de noite vai dar falta do seu filho? Mas nós devemos entender algumas coisas daquela época aqui, na cultura ali judaica, que nós podemos explicar. Por exemplo, eles viajavam em caravanas, assim, de parentes. Então eram bastante gente. Eles saíram de Nazaré,
foram para Jerusalém e iam em caravanas, não em carros. Não, eles iam a pé, quando muito, né, jumento no transporte da época, né? Mas eles viajavam em caravanas grandes e tinha as amizades entre os parentes, as famílias, e era comum as mulheres partirem primeiro porque andavam mais lentamente, os maridos partiam depois, eles só se encontravam à noite, no fim do dia, para dormirem, passarem a noite juntos. Então, sendo assim, provavelmente a mãe pensou que o filho, Jesus, estivesse com o pai, e o pai pensou que o filho estivesse com sua mãe, ou então com alguns parentes da idade do seu filho Jesus, na viagem, os companheiros de viagem. Então, só naquele momento que eles se encontraram à noite e pararam, é que eles perceberam que Jesus não estava com ninguém, nem com a mãe, nem com o pai e nem com nenhum parente, nenhum primo, nenhum amigo, nenhum tio ou tia, nada. Eles ficaram desesperados, claro. Desesperados, perderam. Jesus não estava ali. Onde teria ficado o menino Jesus? Menino de 12 anos? Onde ele estaria? E o que eles tiveram que fazer? Precisaram voltar a Jerusalém, e isso já levou mais um tempo até chegar em Jerusalém. E diz aqui Lucas, no versículo 46 do capítulo 2, Lucas diz que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Eles acharam Jesus nesse lugar curioso. 3 dias depois, eles devem ter procurado Jesus em vários lugares, mas eles acho que nem pensaram que Jesus estaria no templo. E quando eles chegaram lá e viram ele no templo, assentado no meio dos doutores, daqueles mestres da lei, daqueles teólogos importantes, porque era assim que os mestres costumavam ensinar. Eles assentavam em círculos, faziam perguntas e davam respostas. E Jesus estava entre eles. Não quer dizer que Jesus estava se arrogando, sendo petulante, ensinando de maneira petulante, mas Jesus participava da discussão, da conversa, porque diz aqui que Jesus ouvia e Jesus interrogava. Jesus sempre foi bom em fazer perguntas, não é mesmo? Nós lemos isso em todo o Evangelho. E o seu modo de falar era impressionante. Que naqueles dias, os mestres ali viram a sabedoria que aparecia
na fala de Jesus com apenas 12 anos de idade. E aqueles mestres estavam dispostos a ouvi-lo. Todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando uma criança faz algo que a gente fica admirado, nós gostamos de apreciar a precocidade das crianças. E porque não causa problema, nem ameaça para ninguém. E Jesus, aqui nesse momento, todos ouviam muito e se admiravam daquilo que Jesus falava, respondia. Mas anos mais tarde, depois lá dos 30 anos, quando Jesus volta, quando Jesus está em Jerusalém, quando ele voltou ali, aqueles mestres ou outros mestres não estavam dispostos a ouvir e escutar e desfrutar da sabedoria de Jesus. Jesus Cristo, ele crescia fisicamente e crescia em sabedoria, em graça, tinha uma inteligência privilegiada e ele tinha consciência da sua missão e ele tratava das coisas do Pai, porque o que ele estava conversando ali no templo não era outra coisa a não ser sobre as coisas do Pai. Nós devemos seguir esse exemplo de Jesus, crescer. Talvez não fisicamente, porque já chegamos à nossa estatura, mas crescermos em graça, em sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Colocar nossa inteligência a serviço do Senhor, encher nossa mente, porque nós, ao contrário de Jesus, a nossa mente está corrompida pelo pecado, mas diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. Todos que foram salvos, lavados no sangue de Jesus, receberam o Espírito Santo, têm a mente de Cristo. Então essa mente de Cristo tem que ser alimentada pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, e em oração nos mantermos atentos. Só assim nós vamos proclamar a verdade, a mensagem de salvação a todas as pessoas. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Veja, não é questão de idade, até uma criança pode ter a mente de Cristo. Nós podemos ser como Jesus, cada dia crescer em sabedoria, graça e nos fortalecer, tendo consciência da missão que nos foi dada, que é pregar o Evangelho, pregar a Jesus Cristo
que é o Evangelho. Pregar Jesus, pregar a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E tratarmos deste mundo em todos os momentos, em todas as áreas, tratarmos das coisas do Pai, do nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, porque nós fomos adotados em Cristo Jesus, então somos filhos de Deus. Que tenhamos essa consciência, que saibamos viver neste mundo e saibamos responder, saibamos ouvir e interrogar, que era o que Jesus fazia. Pode ver nos evangelhos quantas perguntas Jesus não fez. E Jesus é o exemplo para nós. Deus te abençoe.